O Botafogo acertou a contratação do lateral esquerdo Caio Roque, que estava na Portuguesa de São Paulo por empréstimo até o fim dessa temporada com opção de compra. E com certeza você não conhece esse lateral esquerdo, não sabe como ele joga, suas principais características, se ele é realmente o reforço que pode ajudar em algo o Botafogo, e cá estou eu para tirar todas as tuas dúvidas. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp, que você vai estar ajudando seu amigo Botafogo a conhecer mais um reforço glorioso. Caio Roque é um lateral esquerdo que estava na Portuguesa de São Paulo, fez uma boa campanha inclusive nesse último campeonato paulista, jogando pela Portuguesa. Jogador de 1,82 m de altura, atualmente tem 24 anos de idade, então ainda é um lateral jovem, um jogador com potencial, chuta preferencialmente com a perna esquerda, tem um valor de mercado de 415 mil euros e não tem pontos fortes nem pontos fracos notáveis aqui segundo o SofaScore. Cara, a gente pegando para analisar essa temporada atual do Caio Roque, jogando no campeonato paulista de 2026, ele teve uma nota média aqui de 6,86, interessante, alguns jogos mais acima da média aqui dele, do normal, né, mas não comprometeu em momento algum, inclusive foi um dos destaques da Portuguesa nesse campeonato paulista, o que está fazendo ele ser contratado pelo Botafogo. Foram 7 jogos, 7 como titular, em média jogando 81 minutos dessas partidas. Uma assistência dada por ele nesse campeonato paulista, nenhum gol marcado por ele, 84% de acerto nos passes longos certos 59% de acerto, passes certos no próprio campo 90% de acerto, e quando a gente fala de cruzamentos certos, 1.3 com 38% de êxito é um número muito bom, cara, e é acima da média da maioria dos laterais. Então assim, ele foi muito bem nos cruzamentos nesse campeonato paulista, é uma das principais características desse jogador. 2 jogos sem sofrer gols, bolas recuperadas por jogo 3.3, desarmes por jogo 1.6, cortes por jogo 2.0, chutes bloqueados 0.1 e nenhum erro dele que levou a gol do adversário. Teve um percentual muito bom de dribles certos, com 70% de êxito, foi bem nos duelos aéreos também, e nas disputas de bolas vencidas 52% de êxito, e em duelos ganhos pelo chão 51% de êxito, foi muito bem aqui, também nesses quesitos aqui o Caio Roque, é um lateral que é promissor, jogou o Campeonato Brasileiro passado da Série B pelo time do Volta Redonda e fez uma campanha aqui muito parecida, né, cara? A nota média é muito parecida, né? De 6,86, foram 9 jogos, 6 como titular dele, com uma assistência, e depois ele acabou indo para a Portuguesa, jogou esse campeonato paulista e foi com notas bem parecidas. Mas agora vem para o campo e bola realmente entender como ele joga, as principais características desse atleta e como ele pode agregar no Botafogo do Anselmi. Eu peguei esse compilado de melhores momentos lá do canal Menino X e detalhei para vocês taticamente como joga o lateral esquerdo Caio Roque. Quero começar destacando essa assistência dele com um cruzamento de 3/4, aquele cruzamento que é difícil da zaga conseguir marcar, porque ela vem entre a zaga e entre o goleiro, e qualquer desvio pode acabar resultando em um lance perigoso para sua equipe. Caio Roque é um jogador que inclusive já jogou no Bahia, é um jogador que já jogou no Volta Redonda, é um jogador que já jogou também fora do Brasil e atualmente estava na Portuguesa de São Paulo, jogou esse último campeonato paulista. É um jogador que se destaca por uma boa velocidade, tem uma boa força para invadir esses intervalos, essas janelas deixadas entre os adversários, aí pode ser entre lateral e zagueiro, ele pode atacar também por dentro, pode atacar por fora, mas a sua maior característica realmente é atacar por fora do Caio Roque, né, cara? Jogar mais rente a essa linha lateral. E aí você tendo como base um Botafogo que atualmente tem realmente mais alas, ele pode ser uma peça interessante para o sistema tático. É um jogador de uma boa qualidade de passe, não é um jogador de errar muitos passes, trabalha esse passe interior com uma boa facilidade, até esse passe que entra mais por dentro, conectando com os volantes ou com os meias da equipe. Não é um lateral frágil defensivamente, nem na bola aérea e nem também nos duelos contra os atacantes extremos adversários, porque ele tem uma boa força, tem uma boa estatura, né? Tem 1,82 m de altura, então ele consegue ir bem nesse tipo de duelo. Mas também não é nenhum primor tecnicamente falando, né, cara? Não vou te falar que ele é um lateral espetacular com a bola nos pés. Não é um lateral do mais alto nível, da maior prateleira do futebol brasileiro. Ele até inclusive é contratado para ser mais esse jogador de composição de elenco, porque o Botafogo não tem atualmente no seu elenco. Mas ele é um cara que tem boas características. Você percebe como ele consegue duelar bem pelo alto, percebe como é que ele consegue agredir bem a linha de fundo, e aí vai
Pelo fato também dele ter uma boa velocidade, ter essa passada mais larga, né? Olha aí, duelando bem, recuperando essa posse de bola e armando para a equipe. E já vai fazer a ultrapassagem lá em cima, o Caio Roque. Mais uma vez, essa característica dele de receber aqui essa bola, mas realmente rente ele na lateral. E aí vai conseguir trabalhar esse passe interno. Como é que ele consegue conectar bem no entre linhas com o meio da equipe e fazer a equipe progredir dentro de campo. Um lance aqui de um bom cruzamento dele, para não falar excelente cruzamento, né? Baita bola ali do Caio Roque. Recebe novamente por fora e trabalha esse passe por dentro, que é a característica do atleta. Olha aí, mais uma vez tentando chegar até a linha de fundo. Acabou sendo derrubado naquele lance ali, acabou sofrendo a falta. Mais uma vez trabalhando aí essa bola o Caio Roque. Buscando essa conexão. Excelente lance, excelente chapéuzinho para cima do adversário. Agora vem ele para essas cobranças de bolas paradas, cobrança de faltas próximas à área, cobrança de escanteio também. Ele é um cara que consegue contribuir dessa maneira. É um lateral que tenta sempre trazer equilíbrio para a equipe. Subir na boa, conseguir atacar nos espaços sem se expor tanto defensivamente. Agora vem ele para esse duelo defensivo, olha aí. E vai bem, consegue vencer esse duelo e depois afasta essa bola, conseguindo conectar um passe, não despejando ela somente para o campo de ataque. Dá o tapa, faz ultrapassagem, tem passada larga, linha de fundo e agora vai buscar esse cruzamento, abrindo mais, né? E quase vira uma assistência ali para o seu companheiro. Cobrança de bola parada dele. E mais um lance aqui do Caio Roque, ó. Em fase defensiva, conseguindo interceptar o passe e jogando. De novo, em fase defensiva, corte orientado, interessante. Realmente ele é um jogador mais para composição de elenco, cara. Se ele aparecer e pegar a vaga de titular, eu acho que seria uma grata surpresa para o Botafogo. Fazendo um golzinho aqui também o Caio Roque, né? Tanta característica dele, né? Não tem... Vou te dar um exemplo aqui, ele não é um cuiabano que o Botafogo tinha na temporada passada, que é um cara muito agressivo no campo de ataque, que marca muitos gols, que dá muitas assistências. Não é do Caio Roque, não foi assim a carreira dele toda e não vai ser, ele não tem essa característica tanto de invadir a área, de pisar dentro da área, não tem tanto essa característica de atacar por dentro e de realmente ter essa sede por gol, esse bom posicionamento. Ele é mais um lateral que se posiciona bem, tem uma boa força, uma boa velocidade, vai duelar bem quando tiver em fase defensiva, tem uma boa qualidade de cruzamentos. Esse é um ponto positivo que eu vejo nesse jogador. Ele acerta uma boa quantidade de cruzamentos, tem essa boa batida na bola realmente, o Caio Roque. Olha aí, tu vê ele batendo bem na bola, conseguindo conectar bem com seus companheiros dentro da área em vários momentos. E a gente vai ver essa passada larga dele, trabalha essa bola, vem depois receber um pouco mais atrás por dentro para dar essa opção de passe e tabelar com o ponta da equipe, faz a ultrapassagem, linha de fundo e busca esse cruzamento que foi bem perigoso também, diga-se de passagem. Olha aí, conseguindo vencer esse duelo, atacando mais por dentro, mas vai buscar esse cruzamento que acaba virando meio que um chute ali para surpreender o goleiro, né? Excelente passe. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é se ele não vai sentir o peso da camisa e a pressão. O Botafogo vive atualmente, olha só, vai atacar bem o espaço. O Botafogo vive atualmente um momento de pressão. É inegável que o Botafogo vive um momento de pressão. Por mais que ele não chegue para ser o titular da posição, vai precisar ser utilizado em alguns momentos. E aí tem aquela diferença, né? Que o jogador que ele realmente vai ser um jogador de time grande, ele sente menos essa pressão e ele consegue jogar o seu futebol. Um jogador que está acostumado muitas vezes a jogar em um time pequeno, médio, sem tanta pressão, às vezes ele vai bem, mas quando ele vai para um time grande ele não consegue render. E aí tem agora o Caio Roque essa decisão na carreira dele, se ele vai conseguir ou não render essa oportunidade pela primeira vez de jogar em um clube grande do futebol brasileiro de Série A. Mais uma vez ele trabalhando em fase defensiva, defendendo o segundo pau. Isso aqui é essencial para lateral. Ter essa noção de defender a segunda trave. Não deixar o atacante entrar nas suas costas, conseguir defender bem o espaço. E isso vai de você fazer mapeamento, vai de você ter um bom cabeceio também, de você ter um bom tempo de bola. Mas
Nesse último Campeonato Paulista ele foi muito bem nesses duelos. Por baixo, pelo alto, ele conseguiu se destacar bastante nesse tipo de duelo, Caio. Mais uma vez trabalhando em passada larga, faz esse passe em profundidade pro seu companheiro. E, cara, basicamente é assim que joga o Caio Roque. Alguns lances interessantes. Destacar realmente a boa batida dele na bola, a boa qualidade nos duelos, assim, na hora de fazer a marcação. Tem uma passada larga também. É um lateral que chega mais para a composição de elenco que o Botafogo estava precisando. Não esperem que seja, nossa, vai chegar agora, pegar aqui o exemplo de um baita lateral, um Theo Hernandes chegando no Botafogo. Não é isso que vai acontecer nesse momento. E é isso, ficando nessa abração do Francesco, nós fui!